E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo em um roteiro que é pura energia e ação, a guerra antes do tempo. Vamos acompanhar de perto a jornada de um personagem fascinante, desde o topo da glória celestial até a queda que o transforma em um dos maiores vilões de todos os tempos. E o roteiro já começa assim, com essa frase de impacto. Ela nos joga direto num cenário cósmico gigantesco, esquece história humana. A gente está falando de algo que aconteceu antes de tudo. É o palco perfeito para uma tragédia de proporções literalmente celestiais. E que palco, hein? Pensa só num reino de perfeição absoluta. O roteiro descreve tronos de luz pura flutuando, uma ordem perfeita, uma harmonia que rege o cosmos inteiro. Um lugar de uma paz e beleza que a gente mal consegue imaginar. E quanto mais alto o lugar, maior a queda, né? E bem no centro disso tudo, a gente conhece a nossa figura principal. E olha, ele não começa como um monstro. Muito pelo contrário, ele é Lúcifer, o portador da luz. O roteiro descreve como o auge da criação, o mais brilhante, o mais poderoso, com uma armadura que parece ouro líquido e olhos que brilham como estrelas. Ele é o herói da história, pelo menos no começo. E é aqui que a gente vê a primeira rachadura nessa perfeição toda. E ela não vem de fora não, ela vem de dentro. Um pensamento. Enquanto ele observa o trono supremo, uma sementinha de orgulho começa a brotar. Uma pergunta que parece simples, mas que tem o poder de abalar as fundações do céu. E um pensamento desses não fica quieto por muito tempo, né? Essa dúvida interna se transforma numa declaração de ambição. Agora já não é só vaidade, não. Virou um plano, uma intenção clara de tomar o poder para si. A coisa ficou séria. Lúcifer era tão magnético, tão poderoso, que essa ideia dele começa a se espalhar como fogo. Outros anjos chegam perto e se juntam à causa. De repente, não é mais só um pensamento, é um movimento. E o próprio céu parece sentir o golpe. Ele começa a tremer, antecipando o caos que está vindo. Bom, a partir daí, não tinha mais volta. Aquele primeiro pensamento de orgulho cresceu tanto que agora ele explode. A harmonia se quebra de vez e o roteiro nos joga no ato central, a guerra nos céus. E claro, toda grande rebelião encontra uma oposição à altura. E essa oposição tem nome: Miguel, o príncipe guerreiro. Ele não é um anjo qualquer, ele é a personificação da lealdade, o grande defensor da ordem que Lúcifer quer destruir. O cenário está montado para um duelo de titãs. E essa batalha é muito mais do que física, é um choque de ideais. De um lado você tem Miguel representando a lealdade, a luz, a ordem. Do outro, Lúcifer, que agora é a rebelião, ambição sem limites e as trevas que nascem disso. Cada golpe de espada nessa luta vai ter o peso de tudo isso. E aqui o roteiro vira pura ação, no melhor estilo anime. A descrição é totalmente visual, dinâmica. Imagina a cena, espadas de energia pura se chocando, o impacto é tão forte que rasga constelações inteiras, asas queimando, anjos caindo do céu como uma chuva de meteoros, é um caos cósmico, até o momento em que Miguel prepara o golpe final. Pura energia. Mas mesmo encurralado, prestes a ser derrotado, o orgulho de Lúcifer, ele continua intacto. Esse grito, "eu não me curvarei", não é um pedido de clemência, é a sua última declaração de desafio. Ele prefere ser destruído a ter que se curvar. E com isso, ele sela o próprio destino. E depois da explosão final, vem o silêncio. E o narrador diz essa frase curta e pesada. É uma forma quase cirúrgica de dizer que tudo acabou. A batalha terminou. A rebelião foi esmagada. A guerra pode ter acabado, mas a história de Lúcifer está muito longe do fim. O que vem agora não é aniquilação. É algo talvez pior. Uma transformação terrível. A punição deles é o exílio. Lúcifer e seus seguidores são literalmente arrancados do céu e jogados no vazio. O destino deles é um mundo ainda em formação, um lugar primitivo, um exílio que é um espelho perfeito do vazio que eles se tornaram por dentro. E a mudança não é só de lugar, sabe? É de essência. A beleza, a perfeição de Lúcifer, tudo isso foi corrompido por dentro. O roteiro deixa bem claro que a sua nova forma, a sua aparência, é só um reflexo dessa corrupção. A queda aqui é completa. E aqui vem a consequência final, a que muda tudo. Até o nome dele é reescrito. O portador da luz, esse não existe mais. Das cinzas dele surge uma sombra. E essa sombra tem um novo nome: Satanás, o adversário. A jornada do herói trágico termina aqui, com o nascimento do vilão. Mas quem pensa que ele se deu por vencido, se enganou.
A derrota deu a ele um propósito novo e terrível: vingança. A lógica dele é simples. Se eu não posso governar o céu, então eu vou estragar a nova criação. O campo de batalha só mudou de lugar. O que nos leva a uma espécie de cena pós-créditos. E essa cena redefine tudo que a gente viu. Ela mostra que a Guerra nos Céus não foi o fim da história. Na verdade, foi só o prólogo. A gente vê um novo começo, um jardim lindo, Adão e Eva em total inocência. Mas a paz daquele lugar é frágil, porque tem uma sombra ali, escondida entre as árvores, só observando. A gente não precisa nem ver o rosto para saber quem é e o que ele planeja fazer. E o roteiro termina com essa frase sussurrada que dá até um arrepio. A guerra cósmica, de exércitos e espadas, acabou. Agora, o jogo é outro. Um jogo mais sutil, de tentação, de corrupção. E o conflito está prestes a envolver a humanidade. E o roteiro nos deixa com essa pergunta no ar. Ele conta uma história de origem, sim, mas ao trazer o conflito para a Terra, ele nos faz pensar como essa batalha entre ordem e ambição, entre luz e sombra, continua acontecendo, talvez, dentro e ao redor de nós, no nosso tempo.